Agora vamos falar sobre um projeto aprovado e aplicado aqui em Blumenau que chama-se Empresa Amiga dos Animais, com o vereador Bruno Cunha do Cidadania, autor da proposta. Vereador, bom dia, obrigado pela presença aqui nessa manhã. Bom dia, meu amigo, bom dia a todos os ouvintes, cumprimento de uma forma muito carinhosa e agradeço a possibilidade da gente estar vindo aqui e falar sobre os nossos projetos, sobre o nosso mandato, sobre a ideia para a cidade, especificamente também dar uma atenção em relação a esse projeto que recentemente a gente mais do que aprovou, a gente trabalhou muito com o executivo nos bastidores para tornar realidade. Eu considero uma grande transformação no modo de fazer política, porque a gente está conseguindo, através de uma parceria público-privada, conseguir recursos também para gestão. A causa animal, né, tem ganhado muito destaque no meio político, né? Tem crescido cada vez mais, né, os políticos que se dedicam a essa causa. Isso é muito bom, porque crescem também as políticas públicas, né, para essa causa animal. Né? Perfeito. Eu, na verdade, o meu envolvimento veio do voluntariado. Eu fiz o meu mestrado focado em política pública de proteção aos animais e quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, a gente praticamente não tinha legislações no sentido. E eu sempre disse que nós daríamos uma atenção a todas as pautas que envolvem as pessoas, aos humanos, mas eu teria um compromisso da gente transformar e revolucionar a proteção animal na nossa cidade. E a gente tem muito orgulho de tudo que foi conquistado. A gente fez a legislação dos mutirões de castrações públicas, que muitas pessoas da comunidade hoje acompanham, levam seus animais. A gente começou isso nos projetos privados, final de semana, ajudando as ONGs, as protetoras, lá participando dos mutirões. Depois a gente conseguiu aprovar uma lei da minha autoria em 2019. Batalhamos mais muito para virar realidade, incomodamos o executivo, estamos lá fiscalizando e hoje a gente tem nos mutirões públicos e privados, meu amigo, aproximadamente 30 mil animais que já foram castrados nesses últimos 5 anos, né? Quase 20 mil aí vindo dos mutirões públicos. Nós também fizemos a legislação que prevê multa para maus tratos e abandono de animais aqui na cidade, que criou o sistema de fiscalização que não tinha. Hoje a gente tem os fiscais nas denúncias que vão em casa para dar acompanhamento. Nós conseguimos regulamentar os animais em condomínio. Muitas pessoas reclamavam que não podiam ter os animais, tinha decisões na justiça, a gente contemplou isso, fizemos uma lei que teve um destaque, foi a segunda legislação no país sobre essa temática. Regulamentamos o pet friendly, então a gente tem hoje na cidade, né, a possibilidade das pessoas irem em vários estabelecimentos comerciais que quiseram aderir. Conseguimos regulamentar coisas como, por exemplo, a questão dos fogos, com fogos de baixo ruído, campanhas de adoção, enfim. Todos os investimentos que a gente teve na questão dos mutirões de castração, justiça seja feita, foi um esforço muito grande da gestão municipal, prefeito e vice-prefeita. A gente não teve dinheiro que veio através de governo de estado ou de governo federal. E a gente sabe que fica pesado para o município, com todos os gastos que tem, está mantendo projetos como esse, né? Como esse que é um projeto de castração e de microchipagem, que é um valor investido. Então, o que a gente resolveu fazer? Nós trabalhamos numa ideia da gente desenvolver um selo de empresa amiga dos animais como uma parceria público-privada. Eu fui atrás e estudei o que Curitiba estava fazendo em diversas causas e propus isso especificamente aqui para a gente ter um ponto de partida na causa animal. Aprovamos a lei na Câmara, mais do que isso. Eu, na condição de vereador, não poderia estar regulamentando sobre esse assunto porque é uma competência privativa do prefeito. Fiz aquilo que me cabia, indicação, registrei lá no sistema, trabalhei com o secretário. Fizemos umas 10 reuniões para tornar essa ideia. A ideia que foi aprovada recentemente, há 10 dias, houve o decreto do prefeito, né, em cima desse trabalho que a gente fez nos bastidores, para estabelecer o selo. Então, hoje a gente tem na cidade a empresa, que tiver até as pessoas acompanhando, tiverem interesse, podem procurar a prefeitura. A empresa que quiser vincular sua imagem à causa animal, hoje é um fundo de proteção aos animais, que foi uma indicação do nosso mandato lá atrás, criada pela então vice-prefeita quando era secretária de saúde, porque na época o assunto da causa animal estava não no meio ambiente, que também foi uma luta nossa, mas estava na questão da saúde. E as empresas que tiverem podem aderir a esse selo, então elas assinam um termo com a prefeitura, e aí elas contribuem com o recurso, então tem as categorias, tem os valores ali que foram estipulados no decreto, e em troca elas ganham visibilidade em eventos que são específicos da causa animal, como por exemplo, elas podem ter a logo lá nos mutirões de castração, a gente vai ter agora, vamos ter sexta-feira e sábado, né? Isso, esse final de semana. Que é assim, essa legislação, eu te digo, é o maior orgulho de tantos orgulhos que a gente tem de legislações, mas essa, toda vez que eu vejo lá, essa é a luta que a gente teve para tornar isso realidade. Eu me emociono e quem me acompanha sabe disso, vendo tantos animais serem castrados. E aí podem ter a logo lá, como podem ter a logo também nas caminhadas, como pode ter em situações no site da prefeitura. Então é uma ideia de revolucionar
a administração pública, porque hoje o gestor não pode simplesmente receber o recurso e querer aplicar, porque as demandas sociais são muito grandes e vão crescer cada vez mais. É uma lógica, uma tendência no crescimento das cidades, e a nossa cidade está num processo contínuo de crescimento, a gente percebe isso. Então a gente precisa chamar a sociedade civil, e eu acho que a gente tem que mudar isso. A gente tem que mostrar que hoje a gente precisa mais do que gestor, a gente precisa de líderes que consigam unificar a sociedade civil nas boas causas. E a gente sabe que a causa animal tem várias pessoas querendo ajudar, várias pessoas que são sensíveis, a gente sabe que também tem várias empresas que até mesmo por sensibilidade ou por estratégias internas de mercado querem estar mais próximas da causa animal, e a gente aproveitou isso. Então a gente fez disso uma solução para a cidade. Conseguimos desenvolver, isso foi aprovado. E nós tivemos a primeira empresa aqui, não sei se eu posso citar, mas... Sim, à vontade. A Plastipet. Quero agradecer o Amarildo, parabenizar todo o pessoal da Plastipet, gente, uma empresa daqui que desenvolve vários produtos na causa animal, que fez esse contrato com a administração pública, fez esse termo e acabou adquirindo o selo máximo em relação à indústria, o selo ouro, fez, né, um termo por 1 ano, e está contribuindo com R$10 mil para o Fundo de Amparo aos Animais. E esse valor vai ser utilizado para manter mutirões de castração, vai ser utilizado para as campanhas de vacinação, que a gente também lutou muito forte agora, recente, com as protetoras de animais para fazer. Então, todo esse processo do início ao fim, eu tenho esse perfil de ser um cara mais técnico, que vim do mundo acadêmico, fiz meu mestrado, estudei política pública antes de entrar na política, sou advogado, fiz as especializações em direito público, constitucional e tal, trouxe essa situação. Mas para tudo isso sair do papel, que eu tenho orgulho imenso, eu quero falar isso para a população, a gente tem que trabalhar. E a gente está num momento divisor de águas na política brasileira, porque a gente está num instante onde tem muito ódio, onde tem muita segregação, onde tem muita polarização, e as pessoas querem tudo politizar entre Bolsonaro e Lula. O Brasil não suporta mais. Se as pessoas acompanharem grande parte do nosso legislativo, e eu digo em todas as casas, olha o Congresso Nacional, a gente perde um tempo danado para discutir. Um reclamando o que o Lula pediu para comer no iFood no almoço, o outro reclamando o que o Bolsonaro fez, não sei, o seguinte na janta. A gente tem que parar de ficar discutindo presidente e ex-presidente, e a gente tem que discutir o Brasil, a gente tem que discutir as cidades brasileiras, a gente tem que discutir aqui como que a gente vai fazer um projeto como esse, como a gente vai conseguir recurso para transformar a causa animal. E para isso... dá trabalho. Para isso, para chegar nesse resultado daquilo que eu falei para vocês nesse instante, com certeza, se juntar todos esses projetos aí que a gente conseguiu o resultado, eu fiz mais de 100 reuniões para tirar essas ideias do papel. Agora, a gente vive num momento político onde muitas pessoas não se preocupam com isso. Se preocupam em ir numa tribuna, em fazer um discurso de ódio, em xingar um, xingar o outro, recortar, patrocinar na internet, muitas vezes tem mais visibilidade do que o trabalho real. E eu espero que o Brasil entenda isso. A gente precisa mudar essa lógica, a gente precisa de pessoas que estão dispostas a fazer o trabalho de verdade para tornar a sociedade melhor. Vereador, a gente vive num momento que é um processo, eu diria para o senhor, natural. A gente teve o momento em que ninguém dava bola para a política, né? Independente do que era, esquerda, direita, ninguém nem sabia o que era esquerda e direita. De repente, começou-se a surgir ideologias de direita, ou muitas pessoas que entendem, segundo eles, de ideologia de esquerda, direita, e defender esse lado ou aquele lado. Então a gente tem que passar por isso, né? Aqui no Brasil, pouco é pelo amor e muito é pela dor, né? Infelizmente, né? Sei que o senhor passou por um momento difícil também, mas é o processo que a gente tem que, para amadurecer, digamos assim, né? E essa é a nossa esperança, né? De que realmente isso tudo seja um processo de amadurecimento. Tomara que lá na frente sirva para isso, pelo menos, né? A gente espera que sim, a gente espera que as pessoas podem perceber. Outro dia eu fiz até uma fala na tribuna muito, assim, de coração mesmo, né, fazendo um desabafo dessa situação. Eu acho que a gente tem que discutir muito mais a cidade, os problemas reais, do que pautas ideológicas para agradar grupos extremos. Os extremismos, sejam de esquerda ou de direita, eles são péssimos para o país. Não são bons. Não são bons. E eu comecei a ver que tem muita gente que vai percebendo essa situação. As pessoas estão começando a perceber essa situação, e eu acho isso muito positivo, porque é um processo, como você muito bem destacou, de amadurecimento da democracia. Mas a gente não muda nada sem trabalho, a gente não muda nada com ódio, a gente tem que encontrar e construir, através de meios, mecanismos, uma sociedade mais plural, mais diversa, mas a gente também tem que estabelecer no país uma cultura da paz. Eu me preocupo muito com essa situação desse ódio e do fato das pessoas terem perdido um pouco a noção
de respeito ao pensar diferente. Muitas pessoas estão nos escutando, talvez não pensem como a gente pensa. E está tudo bem, está tudo certo, é democrático, a gente pode discordar e respeitando a opinião do outro. Mas se criou hoje uma situação de odiar o outro, odiar a pessoa. Não, a gente tem que discutir a ideia e não discutir as pessoas. A gente não pode entrar nesse erro. E a gente vê isso com pessoas próximas, famílias, brigadas por conta dessas situações e de posições extremas políticas. Eu acho que isso é muito ruim para a sociedade, mas eu tenho fé que a gente pode aí reverter isso, a gente precisa reverter isso. Vamos passar por isso, viu, vereador? Vamos passar. Agora vamos falar um pouquinho sobre eleição também, né? Sabia que vinha. O senhor é pré-candidato à reeleição, né? Mas aqui com a gente, né? Ano passado, falou de um desejo que o senhor tinha, que era acompanhar a vice-prefeita Maria Regina numa chapa majoritária à prefeitura de Blumenau. Depois, recentemente, isso meio que mudou. A vice-prefeita mantém a pré-candidatura dela pelo PSDB, o Cidadania está junto, né, nessa federalização, nessa federação partidária, e o senhor não tem mais esse desejo de acompanhar a vice-prefeita como vice-prefeito? Olha, a questão não é essa. A gente tinha um cenário lá atrás bem diferente, né? Um cenário que se desenhava para Maria ter a continuidade da questão do governo, nesse sentido. Eu, desde o primeiro momento, até por uma questão de fidelidade, por estarmos na federação partidária, poderia ter lá atrás me colocado meu nome à disposição como pré-candidato a algo, mas eu achei, por acompanhar o dia a dia de gestão, que a Maria Regina realmente é uma pessoa extremamente preparada, uma pessoa correta, uma pessoa técnica, e todos esses projetos que a gente está falando aí, muitas das ideias nas diversas áreas, foram possíveis da gente tornar realidade com a ajuda dela. Todas as vezes que eu procurei a vice-prefeita Maria Regina para marcar reunião, e procuro diariamente, porque eu sou um vereador que trabalha de verdade, ela sempre me recebe e sempre tentando, e eu acho isso muito importante. Então eu achei em meu coração que não era o momento de botar a minha situação de ego, de qualquer coisa, mas eu tinha que pensar, e as minhas decisões sempre são pautadas pensando na cidade, e aproximar da Maria. Houve aí situações do governo, da filiação do prefeito, que mudaram muito o quadro, e hoje na federação partidária, então a gente tem a Maria Regina como pré-candidata, o nome dela está colocado. Nós teremos um ato da nossa federação partidária amanhã à noite, onde as coisas devem ficar mais claras em relação aos encaminhamentos, mas hoje, até pela lógica eleitoral, a gente tem, né, para viabilizar uma candidatura pela nossa federação partidária majoritária, a gente também tem que fazer uma composição com outros partidos, até porque o PSDB e o Cidadania, até como essa situação da polarização, a gente ficou num processo eleitoral último muito discutido entre Bolsonaro e Lula, e o resultado disso foi a eleição de muitos deputados, né, ligados a esses partidos políticos. Então nós, que somos mais de um centro democrático, perdemos muito espaço. A gente diminuiu muito as nossas bancadas e, consequentemente, perdemos inclusive tempo de televisão. O tempo de televisão hoje que existe por uma candidatura no centro democrático é muito pequeno. Então tem que fazer, para tornar viável isso e possível, né, pragmaticamente, um processo de composição com outros partidos. Uhum. E com isso precisa fazer construção, muito provavelmente algum partido que integrar também, né, esse projeto político deva ocupar o espaço de vice. Então a gente está na federação partidária também, está com Cidadania junto com o PSDB, de certa forma inviabilizou isso. Mas ano passado, depois que a gente veio aqui, quando em algum momento isso se tornou possível, se tornou real, a gente enfrentou muitas coisas assim nos bastidores. Eu sempre estou aqui mostrando para as pessoas que o que deve ser discutido é a cidade, as políticas públicas, e de que a vida pessoal, a nossa condição humana, não deve ser um assunto de discussão política, deve ser respeitada. Cada um tem a sua vida privada e deve ser respeitada. Eu nunca utilizei da minha condição humana e da minha vida privada para fazer nada. Tudo que eu consegui foi com muito trabalho. E eu não acho justo e digno de usarem da minha condição humana para me limitar politicamente. A gente tem muitas coisas que acontecem nos bastidores, mas eu quero deixar muito claro isso para as pessoas, porque eu acredito que o trabalho, que a vontade, que o preparo, que o caráter superam qualquer adversidade, qualquer preconceito. E eu pensei até
diante de tudo que a gente fez, tudo que a gente sofreu, e não foi pouca coisa. E eu não estou aqui para querer fazer discurso, não, porque eu poderia ter botado muitas coisas para a população, mas eu sou um cara que vou seguir aquilo que eu me propus a fazer independentemente. E eu acredito muito na espiritualidade, meu amigo. Então eu acho que a espiritualidade nos guia. Tudo que for o momento vai ser. Talvez seja até um recado da espiritualidade por diversas outras coisas, não só do cenário político, mas até de vida pessoal, familiar, que talvez não seja o meu momento de uma majoritária. Mas eu quero seguir trabalhando muito firme, né, pela sociedade, pela construção de uma sociedade melhor. E eu acho que tudo, quando tiver que ser o caminho, vai ser com muita naturalidade. Eu não abro mão do caminho da coerência. Eu sei, quando eu fui eleito, na última eleição, o vereador mais votado, no meio de uma pandemia, quando as pessoas estavam me mandando mensagem dizendo: Bruno, estou com medo da pandemia, mas eu vou sair de casa aí e fazer isso, mas eu não gostaria que você fosse candidato a deputado depois. Quando a gente teve essa condição, o caminho lógico seria disputar uma eleição para deputado, teria chance, talvez poderia. Ontem estava lá na sessão itinerante da Assembleia, muitos me falaram: nossa, você tinha sido o vereador mais votado em 2020, se você tivesse sido candidato em 2022, muito provavelmente você estaria aqui. Falei, não tem importância, eu não estou num caminho por uma situação de poder pelo poder. Eu acho que o poder é uma responsabilidade. O caminho da coerência é melhor do que o caminho da aquisição do poder. O Brasil está mostrando isso. A gente tem várias pessoas aí que vão nas ondas políticas, ganham uma eleição, a onda política muda e perde outra eleição. Eu não tenho importância, eu estou aqui para fazer o bem. Eu entendo que a nossa vocação política é serviço da espiritualidade. Nesse momento, meu coração diz que o certo é ajudar esse processo de viabilizar a vice-prefeita como pré-candidata. Por quê? Porque eu entendo que é uma pessoa técnica, que entende de gestão, que conhece bem a cidade, e é a minha convicção. Eu sou um cara que acredita num caminho moderado, no caminho do diálogo, no caminho do equilíbrio e do trabalho sério. Sejam as pesquisas boas ou sejam as pesquisas ruins. Eu acho que a gente não pode ter essa situação, que as pessoas entram nas ondas. Tem gente que entra numa onda quando o PT está bem, entra numa onda, quando o Bolsonaro está bem, entra numa onda, ganham os mandatos e tal. Mas são pessoas que estão procurando apenas espaço na política. Não é meu caso. Eu entendo isso daqui como realmente uma responsabilidade social e eu vou continuar fazendo o que eu acho certo. Vereador, o Rio Grande do Sul está passando por um momento delicado, né? Está todo mundo falando muito disso. E eu vou usar o Rio Grande do Sul para um exemplo de motivação para o senhor. Exato. O governador daquele estado passou talvez por maiores dificuldades do que o senhor passou, né? Inclusive dificuldades internas. Ele teve um nome alijado do partido para concorrer à presidência da República por causa de uma escolha pessoal dele, né? Mas ele está lá. Na disputa pela reeleição ao governo do Rio Grande do Sul, ele foi ofendido pelo candidato adversário. E muito. O que aconteceu nas urnas? A resposta veio contra o adversário dele. Então talvez isso seja um exemplo para o senhor. Olha, com certeza. De motivação, inclusive acima de dizer tudo. que o Eduardo Leite para mim é uma referência muito grande. Ele é da nossa federação partidária, ele é do PSDB, e quando aconteceu o processo de vitória dele, inclusive eu fiz um vídeo nas minhas redes sociais muito feliz e comemorando, porque ali é uma quebra de paradigma muito grande. Eu tenho uma posição de que as pessoas não devem ocupar ou deixar de ocupar nenhum espaço pela sua condição humana. Volto até a repetir, eu acho que as pessoas não devem estar em um lugar pela condição humana. As pessoas não devem estar lá por serem, né? Não devem estar lá por ser LGBT, por ser mulher, não. As pessoas devem estar porque tem possibilidade de estar. E ele é um cara que quebra esse paradigma, que mostra que sim, que é possível com muito preparo, e o povo gaúcho deu uma resposta muito interessante e nos dá esperança. A gente sabe que os momentos, os tempos e os lugares também têm realidades diferentes, mas com certeza é um exemplo que nos dá esperança, e a luta pelo respeito a todas as pessoas vai continuar. Eu não abdico de certas posições, de uma posição que eu tenho muito forte no parlamento, tenho sido derrotado em diversas votações. É claro que me magoa a gente apresentar um projeto com parecer favorável que prevê que as pessoas condenadas por violências às mulheres sejam impedidas de estarem nos espaços públicos, e 2 semanas depois a gente apresenta o mesmo projeto com o mesmo parecer, mas o tema é diferente, o tema é racismo e homofobia, e não passa. Me dói a gente ter uma manifestação do Ministério Público que pede para a Prefeitura para dar mesmo direitos a servidores LGBTs, e
A prefeitura demora para responder. Eu, como vereador, entro com um requerimento perguntando as medidas que estão sendo tomadas e a gente tem colegas que votam de forma diferente. Vocês não sabem como isso me dói, mas eu tenho muito orgulho de, mesmo com essa situação, a gente conseguiu reverter esse quadro, a gente conseguiu fazer. E eu também não vou cair nos extremos de outro lado, né? Então me dói eu chegar e tomar um posicionamento sendo um cara LGBT e dizer que eu acho a discussão de todos uma besteira, porque não muda a realidade dos LGBTs. O que nós LGBTs queremos é os mesmos direitos civis, é o direito de segurança, de vivermos sempre agredidos, de podermos ter a nossa família e está tudo certo. E aí grupos radicais foram lá e me atacaram completamente por conta dessa posição de eu achar que isso entra numa discussão gramatical, que inclusive em outras pautas que a gente é envolvido na inclusão das pessoas com deficiência não é interessante, mas a gente vive o ódio de todos os lados. Mas a gente não vai abdicar disso, desse posicionamento, e aproveito até esse espaço para dizer isso para as pessoas. O problema do mundo não é o amor. O problema do mundo não é o amor. Respeitar todas as formas de amar e todos os modelos de família. O problema do mundo é o ódio. E eu sinceramente acho que quem se incomoda muito, quem se preocupa muito com o amor do outro, é porque falta amor dentro de si. Porque se você está realizado, se você está feliz, você não vai ficar preocupando com a vida alheia, né? Então, eu acho que é isso. E tem certas coisas, certos princípios, certas posturas que são inegociáveis. E esse, para mim, é um. Perdendo ou ganhando votações com isso, né? Nas discussões de debates, eu vou continuar sendo uma voz que defende muito claramente isso enquanto estiver no processo democrático. Não só enquanto estiver no processo democrático, na minha vida inteira, porque acho que a gente não pode entrar na vida pessoal das pessoas. A gente pode, inclusive, não concordar com as escolhas, mas a gente tem a obrigação social de respeitar a escolha do outro. E eu acho que isso é um ponto que a sociedade tem que amadurecer ainda. De novo, né? Estamos passando por esse processo de amadurecimento que implica muitas vezes, né, no crescimento do ódio, mas a gente precisa, infelizmente, passar por isso para, se Deus quiser, lá na frente, né, ter uma visão diferenciada. Vereador, obrigado pela participação do senhor, né? Sempre é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Itaberá Bandeirantes. Eu que agradeço, cumprimento de uma forma muito carinhosa você, sua equipe, também a todas as pessoas que estão escutando. Ficamos à disposição, que eles quiserem nos acompanhar, não sei se posso falar aqui, também claro. No Instagram, nas redes sociais, tá Bruno Cunha Blue, acompanha. Que tiverem ideias para a cidade, o nosso gabinete está à disposição aí, e vamos seguir com o coração em paz e procurando fazer sempre o bem, porque acredito muito nisso. Obrigado a todos. E lembrando, né, que tem o mutirão de castração a partir de sexta-feira, né? Para quem já se inscreveu, né? Perfeito. Que está inscrito ali e tem continuidade da vacinação das protetoras, né, dos animais. Exato. Também, que é um avanço só nesse importante. Mutirão de castração sexta e sábado são mais de 700 animais que vão ser castrados e microchipados, e nós tivemos aí, com a campanha de vacinação, quase 1.000 animais sendo devidamente vacinados na cidade. Eu acho que essas coisas que importam, e vamos seguir a luta. E as empresas interessadas em participar do projeto devem procurar a Prefeitura de Blumenau, né? Perfeito. Obrigado. Obrigado ao senhor pela participação.